Amigos queridos, neste dia feliz em nossas vidas, buscamos-te a presença, Senhor, para te sentir em todos aqueles que nos cruzarem o caminho, como sendo irmãos a quem devemos servir. Ampara-nos, Senhor, os pensamentos, para que possamos norteá-los no diapasão do seu Evangelho. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual, as nossas imensas fragilidades, e dá que possamos em seu nome nos fortalecer na fé e expandir a esperança de que seremos capazes de vencer a nós mesmos. Mestre amado, que os seus mensageiros aqui presentes, responsáveis por este Evangelho, possam encontrar em nossos corações a receptividade da sintonia. Sejamos todos nós fortalecidos pela vossa misericórdia e o vosso amor. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado, ou seja, todo aquele que expande a sua personalidade, que tem uma expressão superlativa das suas características personalísticas, que destoa da maioria pela imposição dos seus pensamentos, que deseja ser reverenciado. Estes espíritos, que somos a maioria de nós na Terra, precisamos estar em posições bastante subalternas para que a gente possa experienciar a obediência, a mansuetude, a aceitação das normas coletivas para todos nós, sairmos do patamar da rebeldia e nos libertarmos do farisaísmo, segundo Emmanuel tem nos orientado. Esse item do Evangelho está falando sobre o reino de Deus e a construção dos valores que se expandem em nossa consciência e que nascem no nosso coração, como sentimentos simples e brandos, que corporificados pelas experiências seculares se incorporam como tesouros inalienáveis da consciência, formando esse estado do reino de Deus. Então, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Esse item do Evangelho nos mostra que a importância de nós priorizarmos amar do que sermos amados, começando a disponibilizar dos nossos sentimentos para o próximo. É que essa é a metodologia de Jesus. Nós precisamos começar a movimentar o dever, ditame da consciência. O dever nos faz fazer o bem, ainda sem sentimentos, mas já começa a se estabelecer um hábito espiritual. Qual hábito espiritual? O hábito espiritual de cumprir o bem retamente, constantemente. Este hábito espiritual de fazer o bem nos leva ao ato no bem, que a consciência nos direciona. E quando esse hábito espiritual de fazer o bem começa a despertar os nossos sentimentos por alguém, mormente por aqueles que ainda não temos familiaridade afetiva,
e nos entregarmos docilmente com os tesouros inalienáveis que o Espírito traz e o disponibiliza para o outro, esse é o ato de servir que Jesus nos ensina. E o ato de servir só é possível para aqueles espíritos mais simples, ou seja, limpos, e mais puros de coração, ajustados com as leis ou em tempos de regeneração. Para os espíritos que estão em tempo de regeneração, ou seja, estão nesse momento de lutas árduas, voluntárias e conscientes de progresso, estes espíritos estão mais próximos de servir do que serem servidos. Encontram prazer, não é só alegria, encontram prazer espiritual muito mais em dar do que receber, não esperam nada em troca. E nem se apercebem do que fizeram, porque como Jesus nos fala na passagem da mulher hemorroíça, virtudes se desprendem de mim, mas no homem de bem, virtudes se desprendem também. E as virtudes que se desprendem são para qualquer daqueles que quiserem aderir ao bem que lhe é oferecido. E isto faz com que a humanidade passe a ser realmente uma família espiritual. Então, é muito importante nós entendermos o como, o método que Eurípides traz para nós, para dizer: comece com o dever retamente cumprido, a tornar-se um hábito espiritual, de doar o que trouxemos de melhor em nós, de estarmos no sacrifício dos nossos interesses pessoais, até o ponto que isso nos traga o prazer de nos sentirmos bem-aventurados, porque estamos regozijados pelo bem que vibra em nós. Então, esse item do Evangelho, eu trouxe uma lição para nós refletirmos nesse momento, sobre trazer para dentro da casa espírita, né? Onde às vezes as pessoas têm bons hábitos, praticam muito bem, né? São prestimosas nos seus afazeres na casa espírita, mas falta um traço ainda, que seria esse traço, que é o servir. E eu trouxe essa lição do Evangelho por Emmanuel segundo Mateus, chama Em Equipe Espírita. Aceitar-nos na condição de obreiros chamados por Jesus a servir e servir. Aceitar-nos a condição, nos sentimos imbuídos da tarefa de obreiros da casa, chamados por Jesus a servir e servir. Compreendermos-nos em lide como sendo uma só família na intimidade do lar, esquecendo-nos pelo rendimento da obra, sem esperar resultados, mas nos sentirmos na casa espírita como uma só família na intimidade do lar. Isso tudo são passos bem assim concretos e passíveis de nós vivenciarmos para a gente sentir como é que faz. Acreditar, mas acreditar mesmo, que nada conseguiremos de bom perante o Senhor sem humildade, paciência, tolerância e compreensão uns diante dos outros. Está falando da equipe de trabalhadores de uma casa espírita. Situar a mente e o coração na lavoura do bem comum, que é aquele espírito cooperador, agregador, que vem para somar, mas que não quer nenhum destaque, que não quer nenhuma deferência, que veio para somar, que é hábil nas tarefas, pronto para o trabalho. Fazer o que se deve,
mas prestar apoio discreto e desinteressado aos companheiros, na desincumbência das responsabilidades que lhes competem. Associarmos-nos ao esforço geral do grupo, no cumprimento do programa de ação, traçado a benefício do próximo, sem esperar pedidos ou requisições de concurso fraterno. O esforço geral do grupo, porque uma casa tem diretrizes espirituais. E quando nós estamos querendo vencer o nosso personalismo, o interesse comum precisa prevalecer. Observarmos todos nós que nos achamos na seara de Jesus, não porque aí estejam laços queridos ou almas abençoadas de nosso tesouro afetivo. Quão prazeroso é reencontrar na casa espírita os nossos laços queridos. Aqui Emmanuel diz, almas abençoadas de nosso tesouro afetivo. A quem desejamos agradar e a quem realmente devemos ajudar, quanto nos seja possível. Porque isso é a legítima fraternidade. Mas, acima de tudo, trabalhar por nós e para nós mesmos. Trabalhar o ser espiritual que somos. Porque se todas essas ações forem periféricas e nós não fizermos transformações regenerativas, nada teremos acrescentado ao nosso progresso espiritual. Então, devemos ajudar quanto nos seja possível, mas acima de tudo, para trabalhar por nós e para nós mesmos, aproveitando as novas concessões, que diríamos oportunidades, que o Senhor nos fez por acréscimo de misericórdia. Não por merecimento que recebemos a mais, recebemos por necessidade evolutiva. Então, aproveitando as novas concessões que o Senhor nos fez por acréscimo de misericórdia, a fim de que se nos melhore o gabarito espiritual, nos empreendimentos de resgate e elevação. Tarefas nobres aguardam todos nós, desde que estejamos nesse processo de regeneração íntima, de mudanças, diríamos, sem sombra de dúvida, radicais em nós. Revertermos a nossa verve, a nossa mudança de polaridade vibratória, o nosso estado consciencial, as nossas ações no mundo. Caminhar para a frente, desculpando-nos com entendimento mútuo quanto às próprias fraquezas, sem melindres, sem queixas. Nós vamos errar, amigos, todos os dias, com todas as pessoas, porque somos imperfeitos. Mas é muito importante que nós peçamos desculpas e que nos entendam a nossa fraqueza, sem melindres, sem queixa. Perdão, me errei, me fragilizei, me equivoquei, que apenas redundam em complicações e perda de tempo. Melindres e queixas, lembram que nós tivemos 2 dias falando sobre isso, que impede a nossa entrada, ou a construção, melhor dizendo, do reino de Deus em nós. O melindre ou a mágoa, eles são impeditivos, né? São exacerbação do orgulho. Agir e servir. Nem sempre a ação é servir. Eu posso agir sem servir. E Emmanuel diz agir e servir, sem menosprezar as tarefas aparentemente pequeninas, como sejam, na casa espírita, colaborar na limpeza, transmitir um recado, ouvir atenciosamente os irmãos mais necessitados que nós mesmos, ou socorrer uma criança. E as pessoas às vezes acham que isto não traz para elas um destaque, uma relevância. Cada um de nós, na equipe de ação espírita, é peça importante nos mecanismos do bem. Jamais esquecer-nos de que o maior gênio não consegue realizar-se sozinho.
a partir de Jesus, que montou um colégio apostolar para mostrar para a humanidade que ninguém implanta uma obra, mesmo dentro de si mesmo, sozinho, mesmo dentro de si mesmo. E que o valor da equipe é fundamental e que a diversidade dos carismas que compõem a equipe enriquece essa equipe, desde que a divergência não seja nos ideais. Porque isso Kardec mostra, que precisa haver homogeneidade de ideal e de postura. Então, jamais esquecermos de que o maior gênio não consegue realizar-se sozinho e que por isso mesmo Jesus nos trouxe a edificação do reino de Deus, valorizando o princípio da interdependência e a lei da cooperação. É do Reformador, de setembro de 1968, esse artigo, que é fundamental para refletirmos nesse momento de tempos de regeneração na equipe espiritual de trabalho de obreiros da Casa Espírita. Como é bom, amigos, nós refletirmos nas lições de Jesus, nas orientações que Ele nos traz, para que possamos nos tornar espíritos ditosos, felizes, harmonizados com as leis divinas. E quando nós pensamos no reino de Deus, que foi a orientação segura de Jesus para nós, isso nada mais significa do que realmente nos alinharmos com Deus nosso Pai, através da vivência das suas leis. Então, construir esse reino dentro de nós, como falamos ontem, como a Célia falou agora, somente é possível quando nós interagimos de maneira saudável com aqueles que nos cercam. Porque a construção íntima, ela depende, em primeira instância, de nós mesmos, mas ela é realizada na base da fraternidade, da humildade, do relacionamento entre nós. Então, como está a obra? Certa ocasião, um amigo espiritual perguntou para nós, aqui na nossa casa, como está a obra? Inicialmente pensávamos que ele estava falando da casa em si, mas ele estava falando da obra íntima. Então, essa pergunta, como está a obra, como está a nossa obra, ela precisa realmente ser diária. Qual é a real disposição que nós temos para servir? Essa resposta, ela é diretamente proporcional àquela que a gente faz com relação a nós mesmos, ou seja, quanto nós priorizamos a nós mesmos. Porque a grande maioria de nós pensa primeiro nas suas coisas, naquilo que ele precisa realizar, naquilo que ele programou para o dia, e não percebe, muitas vezes, quantas oportunidades surgem na nossa vida de servir, abrindo mão do que programamos. Nós não estamos falando, de maneira nenhuma, que nós temos que ser, ou devemos, ou podemos ser espíritos indisciplinados. A disciplina é tudo na vida do espírito. Mas, às vezes, nós programamos
de fazer algo para nós mesmos. E surge no meio do caminho alguém que nos solicita um favor, um pedido, ou nós temos olhos de ver e nem precisou de alguém pedir, mas enxergamos a oportunidade de servir. E quantas vezes nós, como nos comportando como ostras, nos recolhemos nas nossas falsas necessidades e abrimos mão de servir. Então, como comentamos ontem, o espírito, quando ele não tem essa disposição íntima, ele se encontra num deserto, sozinho, embora esteja muitas vezes rodeado de pessoas, mas o espírito, ele é ensimesmado. Ele olha primeiro para si, depois para si, e com muita dificuldade e muito eventualmente enxerga o outro. E é no encontro com o outro que nós servimos, que nós ouvimos, que nós vemos, que nós atuamos para a construção do reino de Deus em nós. Então, o ato de servir é sempre um ato de amor. Sempre. Não existe servir sem amor. Se nós não temos uma disposição íntima para sentir o outro, para perceber o outro, nós podemos fazer coisas, nós podemos realizar ações, mas não servimos. Porque o servir vem do coração. O servir vem do sentimento. Se eu não sentir, eu não sirvo, embora possa realizar infinitas coisas. Abrir mão, renunciar, priorizar o outro, num ato muitas vezes de sacrifício, é o ato de servir. Mas o sacrifício, quando ele vem do coração, ele promove no espírito a alegria. E quando não, o êxtase. Porque é algo superlativo. Quanto maior a renúncia, quanto maior a dedicação, quanto maior o abrir mão de nós mesmos, maior a intensidade desse ato de servir, mais intensamente o brilho na nossa intimidade. Então, quantas vezes alguém se dirige a nós e nós não estamos ali? O Espírito está falando, mas estamos presos naquilo que nós temos que realizar, naquilo que temos que fazer, e perdemos a grande oportunidade disso tudo que Jesus está nos ensinando. Então nós gostaríamos de comentar alguns trechos de um texto intitulado, do Caminho, Verdade e Vida, intitulado Vinha do Reino. E de novo esse texto começa com essa frase que é simplesmente espetacular. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Tudo que é exterior, tudo que nós estamos vendo, como a Célia comentou, às vezes
nós queremos nos projetar. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos vejam realizando algo, alguma coisa. E esse movimento da alma é um estado de paralisia, é um estado de entorpecimento, porque o espírito que tem as suas construções, ele não precisa de maneira nenhuma desses atos externos. Então, é magnífica essa frase, é magnífica, porque todas as vezes que nós nos percebermos fazendo alguma coisa para sermos notados, vistos, reverenciados, nós estamos simplesmente demonstrando aquilo que ainda não somos. Não somos. Se eu precisar dizer para alguém, eu sei fazer isso, é porque eu ainda estou engatinhando. Porque quando verdadeiramente eu souber, simplesmente farei. Não preciso anunciar. Então, nesse texto, que nós vamos ler só uma frase e vamos discutir durante a semana, Emmanuel diz assim: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas convenções alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos de realização. Então, quantas casas estão preocupadas com o número de frequentadores, com o número de trabalhadores? Quantas casas estão preocupadas com as projeções? E o nosso momento não é esse, porque o processo de evangelização é íntimo. As casas, elas podem estar lotadas e nada ser realizado de fato. As reuniões podem estar em número superlativo e ninguém aproveitar. Porque o aproveitamento é íntimo e nós não temos como dimensionar. Mesmo que muitas pessoas ouçam, mesmo que muitas pessoas gostem, o reino de Deus é uma construção íntima. Então, o nosso principal objetivo desse entendimento do ato de servir é compreender que nesse movimento de alma nós vamos incorporando na nossa intimidade as leis de Deus. Porque não é possível, de maneira nenhuma, vivenciar estas leis sem servir. Porque quando nós servimos, criamos ao redor de nós um campo favorável, para a incorporação das leis do nosso Pai. Então, vamos refletir sobre isso e nos disponibilizar a servir a todos. Vamos fazer a prece.
Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, oferece-nos oportunidades sublimes de servir, Senhor, para que nossos espíritos se felicitem. Permite, Senhor, que nesta manhã gloriosa da nossa vida possamos nos encontrar amparados por estes espíritos que nos amam, para que possam nos incentivar ao caminho reto, a abandonar de maneira definitiva as nossas ilusões e seguirmos no caminho luminoso que o Senhor traçou para nós, para que pudéssemos nos tornar espíritos ditosos e felizes. Que a cada dia, Senhor, estejamos mais próximos uns dos outros, que possamos servir com alegria, com bom ânimo, com esperança. Que nesta hora abençoada do nosso dia, que estes espíritos bondosos nos cercam com suas vibrações luminosas, eles possam adentrar em nossos lares, higienizar o ambiente da nossa casa, socorrer os nossos entes queridos, fortalecê-los. Que nesta hora a nossa água seja fluidificada, Senhor, e que estes amigos possam socorrer todos aqueles que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Fortalece-nos, ampara-nos, visita estes irmãos queridos, para que eles recebam nesta hora as vibrações luminosas do seu amor, Senhor, e com isso possam se fortalecer. Queremos te agradecer pela oportunidade sublime de nos encontrarmos no Brasil, que possamos operar no bem, que possamos realizar as nossas simples tarefas com alegria e bom ânimo, para que esta pátria, Senhor, seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.